Contando como é que você tá, o que que você tá aprendendo e o que você acha que ainda tá te atrapalhando. Sente que você precisa ainda estar olhando, né? Tá vendo? Então, assim, eu tenho me trabalhado muito, né? Tá. Tenho procurado muito autoconhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito bloqueada, com muito pensamento negativo, tipo, ah, não consigo, sou burra, não dá. Eu tinha muito esses bloqueios. Tá. E eram bloqueios tão fortes que, assim, pareciam que eu era isso mesmo, era bem intrínseco em mim, sabe? E ultimamente eu tenho trabalhado isso, tenho tentado ressignificar isso, mas como foram coisas muito fortes, então eu ainda tenho muitos desses bloqueios, né? Eu ainda me vejo muito incapaz, muito impotente. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, assim, quando eu vou conversar com as pessoas, muitas vezes eu não tenho as ideias para compartilhar. Muitas vezes eu sou bloqueada pela vergonha, Uau. pelo medo da crítica, essas coisas. Eu sempre tive isso muito forte. Então agora eu estou começando a me libertar disso, né? Que bom. E, e desde criança, assim, eu tinha muitas mágoas dos meus pais, muitos rancores. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, né? Então, Aham. agora que eu tenho buscado, conseguido me libertar, conseguido me abrir, eu tô nesse processo, sabe? Que bonito, que lindo. É isso, e é um processo infinito, mas que cada vez mais, de alguma forma, a gente vai conseguindo estar olhando para isso diferente, né? Dá um campo de ressonância. Quanto mais eu repito a coisa, mais a coisa fica gravada. Durante muitos anos foi repetida essa questão de baixa autoestima, né? Eu sou boa, Uhum. eu sou capaz e tudo mais. Só que a partir do momento que você olha para isso e decide, eu não alimento mais isso, tudo que não se alimenta se extingue, morre. Se eu não como, eu morro. Se eu não alimento uma planta, ela morre. Tudo que não é alimentado se extingue. Quando a gente percebe e decide não alimentar mais, nós vamos criando um novo campo de ressonância, uma nova informação. Então, essa questão de que eu sou capaz, eu estou evoluindo, eu sou autossuficiente, ela tem que ser um novo mantra para a gente começar a criar esse campo com uma informação diferente. Então, enche a sua casa de mantras. Eu tô louca para fazer isso aqui agora. Faz pouco tempo que eu me mudei e eu sempre deixo colado nos espelhos, na geladeira, vários mantras, vários lembretes que eu passo por ali. Eu tô me conectando, são as âncoras, né? Então, fica a dica aí para você e para outras pessoas para que cada vez isso fica mais forte. Observe o que você fala de você, porque se você diz que você é burra para você mesmo, as pessoas vão dizer o quê? Então a gente recebe aquilo que a gente nos dá, né? Se não está recebendo algo legal, então tá na hora de a gente perceber o que a gente está nos dando. Então, Ai, tô feliz demais de estar aqui com você. que bom, amor, você é merecedora das melhores coisas da vida. Sim. Ó, então ficou. Cristidense Aham. Oliveira, 19/10/1987, às 12h30. Campo do Isso. Meio, Minas Gerais. Sol e Libra, né? Libra é o Sim. justo. Libra é o justo, a personalidade que traz a ancoragem da harmonia, da justiça, do equilíbrio, dos relacionamentos, da beleza, da arte. Os librianos gostam de tudo bonito, hein? Sim, eu gosto, só que eu acho que eu ainda estou meio no desequilíbrio dos relacionamentos. No lado do desequilíbrio ainda. Então, é porque daí o que que acontece? O potencial dessa personalidade é essa harmonia nos relacionamentos, tudo isso. Só que nós não somos feitos só de sol. Nós somos sombra, sol e lua, né? Nós somos sombra também. E a gente transita entre os dois. Então, por que que eu gosto de fazer o trabalho com o mapa? Aqui eu faço, né, bem passando por cima, mas eu gosto de trazer o mapa para a gente ver onde que a gente está no desequilíbrio, qual o potencial, e mesmo que você entende isso, você traz para a consciência, começa mudando o seu padrão, não quer dizer que você sabe que você agora está no desequilíbrio e conseguiu equilibrar, que você nunca mais vai para aquele lugar da sombra.
entendeu? Porque faz parte de você, faz parte da sua personalidade e você transita. Só que o bacana é que quanto mais você sabe disso, quanto mais você conhece, mais você consegue acolher e sair daquele desequilíbrio com mais facilidade, agilidade, leveza. Por exemplo, você ainda tá com problemas nos relacionamentos. Vamos olhar os emaranhados que tem ali, vamos olhar as questões que estão prendendo você para esse desequilíbrio no relacionamento. Quando das sombras do Libra é que por ele querer tudo bonito, tudo em harmonia, né? Ele às vezes se anula. Ele se anula para não entrar em conflito. O conflito às vezes é uma oportunidade para fazer os ajustes. Então o Libra ele não quer, ele quer que tudo fique bonito, mas dentro às vezes não tá legal. Tá? Você precisa saber que isso é um desequilíbrio. O que você pode fazer? Você sabe que você tem uma força de trazer uma harmonia. Então traga essa harmonia na forma de expor esse conflito. Se aproprie dessa harmonia. Traga essa força, né, de ser justo para trabalhar essa relação que não tá legal, essa questão que não tá legal, tá? Então você vai trazendo os seus potenciais para utilizar aqui. Por mais que você é Libra e tenha o seu Marte em Libra, Marte é o nosso planeta da força, da coragem, do impulso. Tanto o teu Sol quanto o Marte, eles estão na casa da busca por significado. Casa dos estudos é a casa 9. É muito forte isso. Você ama estudar? Nossa, eu tenho uma sede de aprendizados, por isso que era a minha dor, porque eu me sentia burra e ao mesmo tempo eu tinha necessidade assim de conhecer, sabe? Então isso sempre foi uma dor em mim, por causa dessa sede. Você tem uma necessidade mesmo, é ali que seu sol brilha, é ali que seu potencial aparece, né? Os estudos, eles vão nos lembrando, eles não nos ensinam nada, eles só nos lembram quem a gente é. Então, cada informação que você recebe, cada aprendizado, ele vai lembrando uma parte sua, por isso que vai ressoando tanto. Tá? E a sua força é na busca por significado, seja através de uma aula, seja através de uma conversa com a amiga, seja através de uma autoobservação. A diferença entre conhecimento e sabedoria é que a sabedoria é de experiência no corpo. Conhecimento é mente. Sabedoria é trazer da mente para essa experiência. Experienciar tudo isso. E aí, embora você tenha o Sol e o Marte em Libra, você tem bastante coisa em Escorpião. Você é bastante escorpiana também. Nós temos as 12 personalidades, tá? Então você traz Escorpião no meio do céu. Você quer ser reconhecida com esse poder de profundidade, como uma pessoa que é profunda, que é misteriosa, mas que sabe das coisas, não na superfície, né? Então, não sei que traz esse olhar do renascimento e da morte, que traz essa sensibilidade, intuição. É bem meio de céu de bruxona mesmo, viu? Na palavra, no bom sentido, de sabedoria, conexão, de ver o que está atrás do físico. Você se considera muito intuitiva? Não, eu não conheço esse meu lado, não. Tá, então, se apropria disso porque você traz isso no seu mapa, tá? Tá no topo do seu mapa. O topo é onde a gente quer ser reconhecida. É como a gente quer trazer a energia da nossa carreira, do nosso reconhecimento. Então tem essa energia bem forte e poderosa de Escorpião aí pra você. Você trabalha com o que hoje, Cris? Então, agora estou em uma ONG, né, que faz trabalhos voluntários. Legal. E estou cuidando do meu filho, né? Que eu acabei de ter um filho, fez 1 ano agora. E estou cuidando do meu filho. Legal. Eu também não me descobri, eu não sei, assim, de fato, para que eu sirvo, sabe? Para que profissão que encaixa comigo? Eu ainda não tenho clareza disso. Então, você tem esse meio do céu em Escorpião que é muito propício para investigações, todos os tipos, tá?
eu sou terapeuta, eu investigo as coisas, né? Investigação criminal, investigação de todos os níveis. Questões de medicina, de cura, uma sugestão interessante. Todas essas questões que envolvem essa intuição. Então, esse ramo da terapia é um caminho. Como é que a gente vira terapeuta, né? De tanta transformação interna, nós vamos acessando partes que a gente pode fazer a nossa própria cura. A partir do momento que a gente sabe o caminho da nossa cura, a gente pode mostrar essa cura para as outras pessoas também. Tem a lua em virgem. O que é a lua em virgem? A lua são nossos hábitos, nossos sentimentos. Em virgem traz o hábito da organização, do questionamento, do detalhe, de olhar para o detalhe. Você é muito detalhista, Christian? Às vezes eu me considero. Agora, na questão da organização... Você não se considera organizada? Eu tenho muita dificuldade nessa parte. Aham. Mas a sua lua é em virgem. Virgem é um signo de terra, de materialização, tá? Então tem esse potencial aí para você. Se você não se considera organizada, olha, questiona, tá? Também não é só de questão de organização, é questão de questionar. Sempre está se questionando, sabe? Questionar as transformações, porque está na casa 8. Questionar as heranças herdadas, né? Pode ser genéticas, pode ser financeiras, pode ser os recursos compartilhados aí. Heranças, o que a gente recebe e compartilha. Casa 8, ela é muito isso. E o ascendente em Aquário. O Aquário é o que quer trazer um novo, diferentão. Então, o meu ascendente também é Aquário. Né? Então, a gente não tem paciência para fazer o que todo mundo faz. A gente sempre quer achar um jeito novo, uma forma diferente. E quando a gente não se conhece, a gente se cobra. Por que eu sou tão diferente assim, né? Sim. E aí, depois que a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo que essa diferença é o nosso poder. Porque ninguém é igual a ninguém. E o Aquário, ele sempre quer trazer esse bem para algo maior, para a humanidade, para o todo. E aí, você falou dos relacionamentos. O que acontece, mulher, nos relacionamentos? Quer me contar? Tem uma coisa assim que me pega muito, é a questão da vergonha. Porque tem uma necessidade de estar certa. Muita necessidade de estar certa. E vergonha dos erros, vergonha de mostrar que estou errada. Muitas vezes, mesmo estando errada, sabendo, mas a dificuldade seria o orgulho, né? Muito forte. Orgulho, leão na casa 7, né? O orgulho de leão nos relacionamentos. Eu também tenho leão na casa 7, eu tive que aprender muito com isso. Porque o leão, ele traz essa energia do brilho, da liderança, é super generoso, maternal, né? Tudo isso. Mas traz muito essa questão do orgulho, do tem que ser do meu jeito, tem que ser olhado o tempo todo, tem que ser endeusado o tempo todo, né? Então, quando você estiver nessa ânsia de querer ser vista, de querer ser endeusada, você tem que começar a se olhar. Você tem que começar a se endeusar. Então, eu não sei se você viu, mas todos os caminhos é sempre para dentro, né? O que tá faltando fora, o que eu sinto necessidade que o outro me dê, é porque de alguma forma eu não estou me dando, né? Então isso é algo que a gente precisa olhar, não tem jeito. Você tá num ano de mudança, viu, Christian? Você sente que algumas coisas estão mudando aí para você? Sim. Sim, tô tomando mais consciência. De quem eu sou, né? Tô tendo mais clareza. Quando a gente tá no ego, né? Quando a gente tem essa necessidade de estar sempre certa, a gente tem que lembrar que a gente não consegue ajudar a construir um novo, que é uma das missões que quem tem ascendente aí de Aquário, né? Então, quando eu tô no ego, eu não tô trazendo um novo diferente. Então, questiona pro seu corpo, sabe? Aonde está essa necessidade de não ceder? Eu até falei numa das lives que num atendimento veio, para você saber quando é ego. Quando só você se beneficia, pode ser que seja pro ego.
Quando você pensa em algo que vai beneficiar várias pessoas e talvez você tenha que ceder para que isso aconteça, aí você está fazendo pela essência. Como é que foi a relação sua com a sua mãe, Cris? Foi complicada porque eu fui muito repreendida, né? Porque eles tinham meus pais tinham um conceito de que nós tínhamos que ser os melhores filhos, né? Comportados e tal. Então fomos criados com muito autoritarismo. Uhum. E a minha mãe me tratava assim também. E nós apanhávamos muito e eu sentia muita raiva. Só que por outro lado, eu não podia sentir raiva, era pecado sentir raiva. Então eu tinha essas duas forças dentro de mim, a força da raiva, muito forte, do ódio, e a força do não posso sentir isso. Eu sempre tive muito conflito com ela, dificuldade muito grande e muitas vezes eu sentia que eu não gostava dela por causa da forma de tratar, assim, tinha bastante conflito. Sim, aí a gente começa a Dificuldade de aceitá-la. a gente começa a sentir culpa de sentir tanta raiva da nossa própria mãe, né? É, Eu já passei por isso, Cris, estamos juntas. Né? Mas tem como ressignificar. Eu não gosto muito da palavra de chamar os pais de narcisista, gente. Sabe por quê? Quando a gente está chamando eles assim, a gente está julgando eles. Quando a gente julga, a gente está maior que os nossos pais. Quando a gente está maior que os nossos pais, a gente está sem raiz na vida. A gente não honra o nosso lugar da vida, tá? Então, cuidado com esses julgamentos. Os nossos pais estão presos dentro das histórias dos pais deles. Ontem a Marilce, que está nos assistindo, falou que na hora de visualizar a mãe e a avó, viu que a mãe estava de costas para... Estava virada para a avó, de costas para ela e de costas para o marido. O que eu vejo? Dentro da constelação, se isso aparece, eu sei que a mulher está indisponível para a família e para o marido. E por isso que o marido trai, por isso que a filha vai ter problema com a mãe, porque ela tenta acessar a mãe, mas a mãe tá presa lá. É porque a mãe quer? Não, porque inconscientemente ela precisa daquele lugar. Então a gente tem que olhar com mais compaixão e carinho para a história dos nossos pais, porque muitas vezes a gente tá ali só criticando que eles não foram os pais ideais, mas a gente não tá entendendo o porquê que eles têm aquele tipo de reação. Eu acho importante trazer como observação e reflexão é que você trouxe no início da live a questão do quanto que você se acha insegura, do quanto que você tem vergonha, né? Do quanto que dentro das próprias relações você não consegue se colocar e blá, blá, blá. Quando eu perguntei da sua mãe, você traz a mesma coisa de forma diferente. Por isso que quando eu estou divulgando o trabalho, eu falo, você já reparou que a relação que você tem com a sua mãe é a mesma relação que você tem com o mundo? A gente leva essa imagem para o mundo, mesmo que às vezes seja uma imagem distorcida. Se a gente acredita nisso, isso acontece, tá? Então, como você teve os pais autoritários, eles te repreendiam. Como você teve os pais que nunca valorizavam, né? De alguma forma sempre denegriam a sua imagem, você trouxe essa memória, essa célula de informação para o seu corpo. E é isso que hoje é o gatilho de todas as relações. Faz sentido para você, Cristi? Uhum. Então, como é que a gente cura? Como é que a gente consegue ressignificar isso? Primeiro de tudo, olhando para isso, tendo consciência de que é só uma repetição de padrão de algo que foi adquirido desde a infância, mas que pode ser algo que está até antes da infância. Pode ser algo que já está sendo passado de geração para geração. Hoje eu estava conversando com uma mãe e filha, e a mãe trazendo a desconfiança por causa na vida dela, ela sempre teve uma questão mal resolvida com uma verdade. Eu perguntei para a filha, você desconfia das pessoas? A filha falou, muito. Eu disse, isso não é teu, isso é da tua mãe. A tua mãe passou através das células, né, do Gênesis, do DNA,
essa desconfiança, esse padrão. A gente não traz só características físicas, a gente traz características emocionais, mentais, padrões de comportamento no nosso DNA. Como é que era a relação da sua mãe com a sua avó, por exemplo, Cristi? Olha, que eu saiba, com a minha avó era boa, assim, ela tinha boa relação. Não com meu avô, mas com a minha avó, até onde eu sei, era boa. Como é que era? O pai dela, de alguma forma, desvalorizava ela? Ele era muito autoritário, também tinha problemas psicológicos, assim, era doente, né? Agressividade, então ela teve problemas De alguma forma, relacionados. você acha que quando ela se relacionava com você, ela repetia o pai dela? Acredito que sim. Trazendo essa questão da autoridade, né? Do autoritarismo, da agressividade, que você falou que ela te batia muito, né? Sim. Aham. E em algum lugar o seu filho é muito novo, né? Ele tem 1 ano. Mas de algum lugar você sente que você pode ser essa autoridade para ele que reprime e traz essa agressividade com as coisas que ele faz? Eu sinto que eu tenho probabilidade, sim, até porque eu estou estudando CNV, estou estudando, né, formas de tratar equilibradamente, justamente porque eu sinto que eu tenho um lado agressivo bem forte em mim, que às vezes eu não tolero o contrário, não tolero aquilo que não é. Se me contrariar, eu já fico irritada, sabe? Legal. Posso perder o equilíbrio. Você entendeu que isso não é só teu? Isso é da tua mãe, isso é do teu avô, provavelmente teu pai também, né? Que às vezes Sim, trai para fazer ajustes, né? Dá para fazer é igual. as mesmas perguntas, né? Vamos entregar isso para os pais? Sim, Entrega, olha para essa agressividade, diz agressividade, gratidão por ter me mostrado um caminho. Gratidão por ter me levado à comunicação não violenta, gratidão por ter me levado a novos estudos para que eu possa curar isso. Gratidão, eu vejo você e reconheço você. Olha para sua mãe, olha para sua avó, olha para seu pai, seu avô, olha para todo mundo e diz: eu vejo a dor de vocês. Eu vejo o quanto que a agressividade foi difícil para vocês. Mas a partir de agora, eu entrego para vocês que são grandes e dão conta. Eu sou pequena, é pesado demais para mim e eu decido fazer diferente. Eu mesmo falando isso no meu corpo, eu sinto como se eu soltasse algo. Você sente isso, Cris? sim. Isso é processo de constelação. Quando você consegue olhar para esses pais que são grandes e dão conta mesmo, eles vieram numa época muito mais reprimida que a gente, não tinha a quantidade de informação que a gente tem. A internet, ela veio 10 anos para cá, nesse boom, né, de informação, tudo. A adolescente lá pelos meus 16, 17 anos não era o que é hoje, né? Então, eles viveram numa época sem informação. A informação que a gente tem, muitas vezes eles não tiveram. Então, a gente tem muito menos lixo mental, emocional, mais informação. Por isso que a gente pode curar mais rápido. Então, vamos acolher eles e ter compaixão por eles que não tiveram a quantidade de acesso, viveram muito mais reprimido, muito mais inconsciente do que a gente. A gente é o sonho dos nossos ancestrais. Sabe por quê? Porque a gente tem esse menos tempo de caminhada, menos lixo emocional, mental, a gente tem a possibilidade de viver o que eles não conseguiram viver. Então hoje, meu pai e minha mãe, hoje a nossa relação é linda, é de muito amor, eu sou muito grata. Toda vez que eu penso em pai e mãe, eu me sinto bem pequenininha, assim, tão grata pela vida. Mas eu tive muitos conflitos com eles. E hoje eles, na nossa relação, que foi realmente, eu comecei de dentro e fora, reverberou isso, né? Eles me falam, assim, o quanto que eles admiram e queriam viver o que eu vivo hoje, né? De viagem, de liberdade, de tudo isso. Então eu sou muito grata por ter tido a força deles para viver o que eles desejaram tanto. Quando a gente entende, a gente para de julgar, para de criticar,
fica pequenininho porque a gente não muda a história de quem veio antes da gente. É arrogância nossa querer mudar a história de quem veio antes, gente. Eles são grandes, eles deram conta, eles nos fizeram. A gente só é quem é porque a gente foi feito de 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Se fossem outros pais, eu não seria quem eu sou. Às vezes eu dizia, né? Ah, eu queria ter uma mãe diferente da minha, queria ter um pai diferente, sentir raiva, não queria ter mãe, tudo aquilo. Mas quando eu vi que eu sou quem eu sou, com a força que eu tenho, por conta desse DNA que eu trouxe, por conta da força do meu pai, por conta da força da minha mãe, e vi o quanto que eles sofreram e o quanto que eu achei que eu sofri, mas perto deles foi bem pouco. Então, gente, a gente começa a despertar compaixão e gratidão por tudo que foi construído até agora. Daqui para frente eu posso construir porque já foi aberto esse caminho. A Fernanda perguntou: o que faz a mãe ficar presa à mãe da mãe, a nossa avó? Amor em desordem. Às vezes a mãe nos rejeita, a gente não consegue aceitar isso. E a gente tem raiva da mãe porque a gente não assume que a mulher que não aceita que a mulher que nos deu a vida possa nos rejeitar. Então a gente não se acha merecedora da vida. Só que o amor pela nossa mãe, por quem nos deu a vida, é tão grande, que é a mãe e o pai, que a gente quer ficar longe para não sofrer o que a gente sofre quando a gente está perto. E esse amor, inconscientemente, ele honra até o sofrimento e a dor dos pais. Então ele repete os pais até na dor e no sofrimento. Então, quando a mãe fica presa na mãe dela, de alguma forma ela está carregando a dor de que os homens ferem, que os homens traem, que não, ela está honrando a mãe na história, ela está presa nessa mãe, está repetindo essa mãe. E aí atrai um pai masculino para fazer esse ajuste. Provavelmente o masculino já tem dentro do sistema dele essa predisposição, essa repetição de padrão de traição e tudo mais. Então, gente, quando a gente olha para isso, quando a gente acolhe isso e ocupa o nosso lugar, para de ser mãe da mãe, querer salvar a mãe, querer salvar pai, mesmo que inconsciente, a gente assume o nosso lugar de pequeno. Quem é pequeno para os pais é grande para o mundo. Toma só a força deles para fazer diferente. Como tirar a tristeza que minha mãe sentia e as minhas irmãs sentimos mesmo a mesma tristeza que ela sentia. Isso a gente traz devolvendo, tá? Quando a gente devolve, a gente entende que a gente não precisa mais salvar, honrar os nossos pais na dor e no sofrimento. A gente se vê bem pequenininha na frente deles, entrega todo o peso do sofrimento e se abre para tomar só a força de todo o sistema ancestral. É um movimento sistêmico, tá? Claro que numa mesa de constelação é muito mais fácil de liberar isso, mas com essas informações você já consegue sim tá tendo essa consciência e mudar a forma de ver, entregando. Sentiu a dor? Entrega. Sentiu que está repetindo? Entrega. Gratidão, eu não preciso repetir isso. Eu posso honrar a minha vida, eu posso honrar esse sistema fazendo diferente.